Nesta roda de conversa, o IDS promove um debate para expandir as discussões sobre o acesso ao patrimônio genético e o uso sustentável da biodiversidade. No centro da discussão está a Convenção da Diversidade Biológica, que recentemente ratificou o Protocolo de Nagoya, um acordo internacional que estabelece a justiça e equidade no processo de distribuição dos benefícios que provém da utilização da biodiversidade, bem como dos conhecimentos tradicionais a ela associados. Para entrar em vigor, 50 estados dos 193 que integram a Convenção da Diversidade Biológica precisam ratificá-lo. No entanto, até o momento apenas 16 o fizeram. Os próximos passos e o futuro deste tema tão importante para o Brasil você confere agora. A gente tem, a partir do ano de 92, o Brasil fazendo parte e assinando a Convenção da Diversidade Biológica, que foi feita na Eco 92, no Rio de Janeiro. A partir do ano de 2001, nós tivemos a elaboração da medida provisória, que na prática está em vigor, mas na prática não está em vigor, ou seja, é uma medida provisória que parece uma espécie de zumbi, né? Ela nem desaparece da vida de todos, nem necessariamente resolve o problema de todos, e é sobre ela que gravitam todas as diferenças e as expectativas de que talvez possamos criar novos marcos legais ou novos parâmetros para regulamentar o problema. Nós tivemos em 2001 também, por uma coincidência, a assinatura do Tratado Internacional de Proteção dos Recursos Fitogenéticos, e nós temos, a partir de 2010, a assinatura do primeiro protocolo, que seria aquilo que materializaria a definição dos pressupostos da CDB, que é o Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya parece complicado, mas na sua essência é simples. É um acordo pelo qual todos os países se comprometem a respeitar a legislação doméstica dos outros e de oferecer a possibilidade de recurso jurídico no caso de não cumprimento alegado por um país de origem de um recurso genético em questão. Um caso de uma transferência para fora do país de origem, né, de um recurso genético onde o país de origem alega que foi levado sem conformidade com a legislação nacional, até neste momento não tem recurso, né? O país ou o proprietário do terreno, do lugar de onde foi retirado o recurso genético, ou detentor do conhecimento tradicional, não tem recurso, uma vez que o recurso genético, né, sai do país. Com a entrada em vigor do protocolo, vai ter recurso, vai poder acionar juridicamente, né, o acusado de biopirataria no seu país de operação. O Brasil, ao ratificar o protocolo, talvez tivesse que pagar, né, por aquilo que acessa de biodiversidade estrangeira do que necessariamente receber. O Brasil tem que ratificar e o Brasil vai ratificar. E aí eu começo a entrar o desenho do protocolo que foi criado fala basicamente, ele traz todo o conceito de acesso a recursos genéticos e conhecimento tradicional e repartição de benefícios, os conceitos, o escopo que deve existir nas legislações dos países, e pede para que os países que façam parte do protocolo criem as suas leis. Vai ser possível estruturar essa arquitetura de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios puxado pela Convenção de Biodiversidade, e não simplesmente leis esparsas que não se comunicam e não são harmônicas, e por isso, efetivamente, esse objetivo maior de conservação e de proteção da biodiversidade, com base no acesso a recursos genéticos, acaba não acontecendo. A gente tem uma situação, meio que um dilema Tostines, né? O que é que a gente faz primeiro, o protocolo ou a lei, né? O marco legal?
Se nós formos analisar a sua fala, uma interpretação minha, e por favor me corrija se eu estiver errado, eu entendi da tua exposição de que a gente deve ter primeiro um marco legal, porque ele seria, digamos assim, balizador da ratificação do protocolo. Essa é a impressão que eu tive. E a minha leitura, né, e a minha provocação aqui, usando do papel de moderador, é que necessariamente isso não precisa ser colocado assim. Essas duas coisas podem ter vidas autônomas. Ou seja, podemos ter o marco legal, né, e podemos ter o protocolo ratificado, né? Até porque, se você for analisar pelo que está dito na linha da CDB, é o marco legal que vai determinar a maneira da aplicação do protocolo. Então, se fosse uma linha natural de sequência, a gente tem CDB, Protocolo de Nagoya, marco legal. Ou seja, o marco legal orienta a aplicação para o Brasil dos ditames e daquilo que está escrito no âmbito do Protocolo de Nagoya. Se a gente quiser ratificar Nagoya e ficar mais 4 anos se matando para ter a lei, tudo bem, a gente vai participar da negociação do protocolo, do regime multilateral, só que a gente não vai estar implementando o protocolo. E eu ainda acho que vai dar tempo de ter a lei, ratificar o protocolo e participar da primeira reunião do protocolo, da MOP 1, do protocolo de Nagoya, em outubro do ano que vem na Coreia. Nós, nesse processo de construção desse novo marco regulatório, que precisa ser, de fato, instituído, sempre tivemos em mente essa simultaneidade de aprovação e de reconhecimento e de internalização do protocolo de Nagoya. É necessário fazer esse processo simultâneo, porque ele dá diretrizes e baliza a discussão no Congresso. Entretanto, estamos sabendo que tem moedas de troca nesse processo. Eu não vejo nenhum problema em ter as duas coisas correndo simultaneamente. Acho que é natural. O Brasil está na frente, é um dos poucos países que tem algum tipo de regime nacional. Dos 193 países, 185 provavelmente não tem um regime. Então, se o argumento é este, então paralisa-se a implementação, a ratificação do protocolo. Segundo, não é nenhuma novidade, né? No cenário internacional sempre se toma decisões, né, onde os países em questão não têm necessariamente a capacidade naquele momento para a sua implementação. O Brasil precisa ter uma nova lei, eu acho que a gente está avançando, e eu acredito também que esse ano a gente tenha. Ela precisa ter, de fato, um foco de ciência e tecnologia, celeridade e de um foco econômico, né, que propicie a floresta como um agente econômico, privilegiando os agentes livres que promovem essa economia. Se a gente for analisar o que está colocado no projeto da senadora Cátia Abreu, o que ela está dizendo é o seguinte, traduzindo, eu concordo com a ratificação do protocolo, desde que as minhas hipóteses de exclusão, né, da incidência do protocolo de Nagoya sobre os recursos utilizados para a alimentação e agricultura sejam aceitas. Uma segunda questão que a gente vai ter que analisar em relação ao protocolo, né, e ao texto da senadora Cátia Abreu é que parece que, numa leitura inicial, a redação que ela dá ao seu texto, ao seu projeto, vai muito além de uma excepcionalidade apenas em relação ao que seriam os recursos protegidos pelo TIFA. É como se nós estivéssemos criando uma espécie de Suíça livre em relação àquilo que é a metáfora do sigilo bancário, em relação ao acesso aos recursos genéticos quando utilizados para a agricultura. Ou seja, nós passaríamos de uma situação onde nós teríamos hoje, né, uma espécie de exacerbação da legislação para uma espécie de situação ao inverso, onde nós não teríamos mais legislação nenhuma valendo. Quando você fala do projeto da senadora Cátia Abreu em relação ao TIRFA, se ele não existisse, o que ela está propondo nesse projeto já existe de novo no protocolo e na própria convenção, e mais pontualmente no protocolo, porque tem um artigo, não lembro qual, que menciona que outros tratados internacionais relativos ao tema têm que ser respeitados, desde que eles não entrem em choque. Eu não vejo que o TIRFA entre em choque.
E aí, de novo, eu volto para aquela preocupação que eu levantei do que é recurso, do que dentro do conceito de patrimônio genético, e a Convenção não tem um conceito de patrimônio genético, nem o protocolo, tem um conceito de recurso genético. Patrimônio genético é a nossa medida provisória de 2001 que conceitua. Que é a questão dos recursos, no tocante aos recursos agroalimentares, porque o TIRFA não engloba todos os recursos agroalimentares. Então, eu não vejo com preocupação o PL dela, eu vejo que ele é falho até. Porque o protocolo já diz que se está lá, está lá. E a Convenção e o protocolo trabalham em sintonia com a FAO, que é onde o TIRFA está pendurado. Então, esse ponto, efetivamente, eu não me preocupo. Eu me preocupo com como que a lei brasileira vai regulamentar recursos genéticos ex situ, ou seja, que são originários em outros países, porque se ela colocar todos os recursos ex situ, ela vai englobar não só pela questão agroalimentar, mas recursos de cosméticos, farmacêuticos e inúmeros outros recursos. Sem dúvida, a medida provisória que é atualmente de 2001, né, reflete as suas origens, reflete a crise que foi gerada pela tentativa de uma rede, né, de dar uma prioridade, de dar um privilégio à Novartis para explorar o patrimônio genético. Isso aí teve efeitos, acho, muito ruins, porque essa legislação, essa medida provisória, é inteiramente defensiva. A gente vê o espectro, né, da bioparanoia atrás dela o tempo todo. E isso, eu acho que foi uma das coisas que realmente gerou essa paralisia digamos, da colaboração entre ciência e populações tradicionais, com seus conhecimentos, e eu acho que nos deu um atraso considerável. Para mim, o patrimônio genético é um bem de uso público. Ele não é um bem da União, mas ele é um bem de uso público, de uso comum, né? Então, quando você tem um bem de uso público, de uso comum, o dever não é de autorizar, a obrigação não é de autorizar, é de informar. Então, o primeiro ponto que nós temos de aprimoramento da legislação interna, né, da legislação doméstica, é que ela deveria gerar uma obrigação de que quem conhece e acessa o patrimônio genético deve informar, né, à União, né, a um órgão da União, seja ele qual for, não importa se é Ministério da Ciência e Tecnologia, se é Ministério do Meio Ambiente, é um problema de ordem política, o que eu estou estudando? Que planta eu estou estudando, que ativo eu estou estudando, a que fim eu estou estudando, o que eu quero conhecer. Tudo que vem se discutindo ainda está pautado no acesso ao patrimônio genético muito fortemente, enquanto a sua utilização deveria ser privilegiada, né? Então, eu adoro ouvir a Lucilene dizer que precisaríamos informar, né, e não necessariamente pedir permissão, porque, na verdade, isso faz toda a diferença para uma empresa e que está pautando seus negócios em inovação. Se o Brasil tivesse implementado, lá em 1999, em 2000, um processo, um cadastro, onde cada um que começasse a fazer pesquisa tivesse o dever de informar e tivesse gerenciado um grande banco de dados, possivelmente o Brasil seria hoje, além do país, o maior país mega biodiverso, seria também o país que maior informação teria sobre biodiversidade, porque teria um sistema de cadastro inteligente com todas as informações e você teria ali a maior biblioteca virtual, digital, sobre plantas que estão sendo pesquisadas em empresas, em laboratórios de empresas, em universidades, em pesquisadores autônomos, em tese de mestrado, de doutorado. Isso simplesmente não existe. Né? Esse cadastro não existe. O que adianta fazer um protocolo no CEGEM, pedir uma autorização de um processo em papel que fica lá 20 anos parado, que ninguém examina, que ninguém autoriza, que você não pode pesquisar, que você não pode começar a produzir? Não serve para nada, só serve para gerar mais papel. Eu não acredito que um modelo rígido de comando e controle, onde você tem que pedir autorização para tudo, onde o governo tem que participar de tudo, do detalhe da negociação, do acesso que você faz para pesquisar uma planta,
num país desse tamanho, vai garantir preservação, acesso à ciência, conhecimento e geração de assimetria. Eu ainda acho que falta um pouco mais de envolvimento e falta um pouco mais de trazer para esse diálogo a outra ponta da cadeia, né? Eu acho que falta trazer um pouco das comunidades locais, que são provedoras de recursos, né, e que muitas vezes são fornecedores dessa cadeia produtiva. E do outro lado, da outra ponta aí, que é o consumidor final, né? Como a gente vai orientar esse consumidor final? Porque, na verdade, nenhum tipo de comércio ou nenhum tipo de lei vai ser implementada se não existir o comércio. O comércio não vai existir se não tiver um consumidor, né, interessado sobre a utilização desses recursos. E também de nada adianta se nós não tivermos uma cadeia de abastecimento apta para abastecer, né? Porque a gente sempre esquece disso, porque a gente fica muito pautado no recurso, na lei, na inovação. Eu vejo o baita esforço que empresas como a Natura, por exemplo, faz lá para acessar o recurso, para colocar todos os protocolos junto ao CEGEM e tudo mais, e, de repente, ainda precisa fazer a capacitação de toda essa cadeia, precisa trazer todo mundo para a conversa, precisa... Então, realmente, eu acho que faltam incentivos, eu diria, para essa cadeia toda funcionar. Ou a gente inverte essa lógica como uma das oportunidades mais estratégicas para a promoção de uma nova economia, calcada fundamentalmente na riqueza da biodiversidade brasileira, na capacidade de que esse processo seja justo, aberto, democrático e que gere recursos econômicos para melhorar a qualidade de vida de todos que estão envolvidos nesse processo, ou então, também, de novo, estamos fora de uma... Vai passar lá de novo a nossa... O cavalo vai passar montado e nós não vamos conseguir, vamos perder a janela de oportunidade. E não cabe mais ao Brasil recuar. Depois de Nagoya, a liderança que assumiu e a referência que se constituiu, não dá mais para recuar.